Se você usa agulha 30G para fazer bloqueio de nervo alveolar inferior, eu recomendo que você assista esse vídeo até o fim antes de fazer sua próxima anestesia. Sabe para quê? Para evitar um baita de um acidente grave que pode ser que é a fratura de uma agulha anestésica durante a anestesia de um paciente seu. Bem, antes de mais nada, vamos falar o seguinte: existe uma orientação muito séria a respeito do uso durante a aplicação, a técnica, a execução técnica de uma técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior. Ela deve ser executada usando uma agulha 27G longa. Né? Muitos colegas usam em paciente adulto mesmo uma agulha curta, né? 30G curta. Às vezes com a justificativa, é claro, a gente não está duvidando das intenções, né? Mas com a justificativa de fazer uma anestesia menos dolorosa para o paciente, o que é comprovado em artigos científicos. A gente não está falando, não estou falando o que eu acho, o que o meu paciente acha, o que o seu paciente acha ou você acha, mas a gente está falando de ciência, então de trabalhos que foram realizados e a percepção de dor do paciente é a mesma quando se usa uma agulha 30G e não é uma 27G, uma 25G, que ela é ainda mais calibrosa do que a 27G. Então, não existe essa justificativa como algo plausível para falar, opa, vou usar então a 30G curta para execução dessa técnica de bloqueio, certo? E aí, com relação ao ponto que talvez seja o mais crucial no sentido de risco, né? Lógico que a diferença do calibre das agulhas também facilita uma fratura maior da 30G, por se tratar de uma agulha mais fina. No entanto, existe aí um ponto que é mais sério do que esse, que é o quanto que você vai inserir dessa agulha aí para conseguir uma técnica eficaz executada de maneira adequada desse bloqueio. O que você precisaria seria mais ou menos de 21 milímetros para você executar essa técnica de maneira adequada, certo? Bloqueio do nervo alveolar inferior. Se você usar uma agulha curta, né, para inserir esses 21, 22 milímetros, o tanto de agulha que fica para fora da mucosa no momento em que você está executando a técnica é praticamente nulo. Então você insere a agulha, você é obrigado a inserir essa agulha para uma execução correta até praticamente o canhão. E isso é totalmente contraindicado se você olhar do ponto de vista, né, de segurança durante a execução técnica de uma anestesia local desse tipo de bloqueio. Então, eu estou falando isso porque o que pode acontecer? Poxa, fraturou a agulha. Seu paciente pode alegar, né, ou se ele tiver algum dano, ou ainda que essa agulha seja removida, mas existe embasamento para o paciente pegar e poder processar o profissional? Com certeza. E a gente, obviamente, não está falando aqui, olha, o que a gente vai fazer ou não vai fazer em função do paciente querer processar ou não, né? A gente vai ser ético e responsável por aquele indivíduo que está ali na nossa cadeira, confiando a própria saúde nas nossas mãos naquele momento, certo? Então, o que é olhar para a saúde do seu paciente, preservar a saúde do seu paciente? É você, então, selecionar já de início a agulha correta para execução dessa técnica. Quando você usa uma agulha longa, 27G, essa agulha, no caso de acontecer uma fratura, ela não é inserida totalmente na mucosa, então você fica ali com um terço praticamente dessa agulha para fora. Então, no caso de uma fratura, qual que seria a recomendação? Né? A remoção imediata, a qual você tem chance quando você usa a agulha adequada. Porque você não tira o olho da agulha, fraturou, você não tira, você pede ali para auxiliar alguma coisa, uma pinça hemostática curva, acho que seria o mais adequado, o instrumento mais adequado para você conseguir pinçar aquela agulha sem o paciente mexer nada na boca e você não se mexer também, mal respirar, para você conseguir remover isso sem risco. Agora, no caso de uma agulha 30G, se acontecer uma fratura, o que é mais provável que aconteça? Você não consegue identificar ali nada de pontinha de agulha para fora e você simplesmente perdeu a agulha inserida em mucosa e aí em tecido daquele paciente. O que você vai fazer? O que é contraindicado fazer? Começar uma palpação. Fala, não, Fernanda, eu vou palpar que eu senti essa agulha e eu vou conseguir cirurgicamente remover. Esquece. Isso está totalmente contraindicado nesse momento para você que acabou de realizar ali uma fratura. O que você vai fazer é referir esse paciente com a menor movimentação bucal possível, não é para ele ficar abrindo, falando, conversando, com a menor movimentação então possível para evitar a migração dessa agulha para alguma região tecidual que possa ser de maior risco
e referir esse paciente, então, imediatamente para um serviço de emergência, tá? Não tenta fazer palpação, porque a palpação pode sim levar a uma situação muito mais séria, né, com essa agulha migrando para espaços mais profundos e muito mais severos no que envolve aí o risco à vida do paciente, tá? Então, nesse momento, referir o paciente para o serviço de emergência, aí ele vai ter o atendimento adequado e vai ser decidida a remoção, o momento de remoção e tudo mais. E pensa o seguinte, né? A gente pensando não só num dano e num trauma físico que envolve para o seu paciente, se for o caso de um acidente dessa magnitude acontecer, né? Mas no trauma que envolve aquele momento que o paciente, eventualmente, ele pode ser referido para uma remoção imediata dessa agulha, ou ele pode ter que aguardar, e nesse tempo, né, o trauma que é você saber que tem uma agulha fraturada dentro de você e que, por conta disso, né, essa agulha fraturada, ela pode estar migrando para regiões aí que te colocam em risco. Então, todo o emocional do paciente que pode estar envolvido também de uma maneira bastante severa. E claro, se a gente considerar isso, né, um resumo disso aí no final, todos esses danos que podem acontecer mesmo no paciente, não estamos falando só de dano físico, mas de muito dano emocional, podem acabar levando esse caso aí para uma via judicial, né, em função de ter havido algum tipo de dano, certo? Então, é um negócio simples e não é achismo, não é o que eu prefiro ou não prefiro, né? E não é o que você prefere ou não prefere, mas são orientações muito bem dadas em cima de guidelines, em cima de muita pesquisa na hora que você vai fazer um bloqueio do nervo alveolar inferior. Usa a agulha correta, além de tudo, né, ela tem a maior chance aí de melhorar a sua execução de técnica e você ter uma maior chance, uma maior eficácia, uma maior taxa de sucesso dessa anestesia, além de fazê-la com o seu paciente em segurança. Então, agulha 27G longa, tá ok? Um grande abraço para você, um grande beijo. A gente se vê na próxima.